Módulo 3. Processo de classificação de resíduos. Esse capítulo 4, exatamente no processo de classificação, explica de uma forma de grande valia para o entendimento da norma NBR 10004. A classificação de resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e características, e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente já é conhecido. Com essa determinação, com esse conceito envolvido com a classificação, fica claro a importância dos anexos da norma para a classificação dos resíduos, porque eles declaram os tipos de resíduos e também os motivos. Se, por exemplo, se o resíduo é tido como tóxico, ele vai enquadrar num anexo que vai caracterizar especificamente, no caso, no anexo A, por ser um resíduo tido como perigoso, tanto para a questão da saúde e também para uma questão ambiental. E a identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deu origem. E nesse item já começa a destacar a questão de ensaios ou métodos analíticos que comprovam as constituições de resíduos. E também deixar claro numa nota que outros métodos analíticos identificados internacionalmente podem ser exigidos pelo órgão de controle ambiental. Claro que dependendo da complexidade do resíduo, da natureza, da finalidade, com o objetivo de estabelecer o potencial de risco à saúde humana e a questão de meio ambiente. Então, essas informações elas são importantes para o entendimento de manipulação da 10004. Se ficar claro que a identificação e classificação depende de constituintes e também com relação à comparação com os anexos da 10004, nós estamos indo num caminho muito ideal, um caminho saudável para poder entender como funciona essa norma. 4.1 Laudo de classificação. O laudo ele pode ser baseado exclusivamente na identificação do processo produtivo quando estiver enquadrado nos anexos A ou B. E deve constar no laudo de classificação a identificação da origem, descrição do processo de segregação, a descrição do critério adotado na escolha de parâmetros analisados, quando for o caso, incluindo os laudos de análises laboratoriais. Esses laudos devem ser elaborados por responsáveis técnicos habilitados. O laudo ele é um documento que possibilita a caracterização na sua completude com relação à questão do tipo do resíduo. Ele possibilita a classificação. E muitas vezes esse laudo ele é feito por uma questão de uma definição ou uma determinação pelo órgão ambiental. Mas, caso não tenha esse tipo de situação, a comparação do tipo do resíduo ela se torna simples, pois no anexo A ou B já consta esses tipos de resíduos. Então, um exemplo que cita no anexo A, que você vai ver, é a questão de lâmpadas, amianto, óleos lubrificantes e óleos usados,
isso são tidos como resíduos perigosos, justamente porque já está, inclusive, estabelecido no anexo A. Da mesma forma, no anexo B vai constar outros tipos de resíduos, tipo poeira, lodo, dentro da sua especificação, de acordo com o critério normativo. O 4.2, que ressalta as classificações tidas para esses resíduos, que, no caso, o resíduo classe 1 ele é tido como perigoso e o resíduo classe 2 tido como não perigoso. Porém, o resíduo classe 2 ele pode ser o A não inerte ou o B inerte. Mais à frente veremos melhor esse tipo de classificação. Mas o que eu quero mostrar para você aqui e quero deixar claro que existem dois tipos de resíduos da qual ele pode ser classificado. Classe 1 perigoso, classe 2 não perigoso. 4.2.1 resíduos classe 1 perigosos são aqueles que apresentam periculosidade, conforme nós vimos em definições, ou uma das características definidas em 4.2.1 a 4.2.1.5, que veremos posteriormente, que é inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, ou que constem nos anexos A ou B, sendo que o anexo A é os resíduos perigosos identificados ou de fontes não específicas e os resíduos perigosos de fontes específicas. E essa questão das fontes se relaciona à origem ou a formação, ou definição, ou determinação desse resíduo. O gerador de resíduos listados nos anexos A ou B pode demonstrar por meio de um laudo de classificação que o seu resíduo particular não apresenta nenhuma das características de periculosidade especificadas na norma. Isso, caso necessário, ele pode, através de laudo de um ensaio por um responsável técnico qualificado, avaliar se os resíduos contêm todos os constituintes e se enquadram ou não dentro do anexo A ou B. – 4.2.1 inflamabilidade. Um resíduo sólido é caracterizado como inflamável e tem o código D001 se uma amostra representativa dele, obtida conforme a 10.0007, apresenta alguma das propriedades. Então já é importante destacar essa norma como parte da família da 10.004 e ela ressalta algumas propriedades de resíduos que possam ser utilizadas como referência na classificação de resíduos, na determinação de sua inflamabilidade. E, para tanto, a 10.004 ela ressalta essas características. Então, o detalhamento de características, eles podem ser consultados através da norma, então não quer dizer que você precise decorar. A essência, o entendimento aqui é saber que o resíduo classe 1 ele pode ser caracterizado como perigoso devido à questão da inflamabilidade, como os demais itens sucessivos que eu vou apresentar. Mas no caso, vamos destacar um item que pode ser um gás comprimido inflamável, conforme a portaria 204/97 do Ministério dos Transportes. Então, pode ser um tipo de um gás. Ele pode ser caracterizado pela inflamabilidade, ser líquido e ter ponto de fulgor inferior a 60 graus centígrados Celsius, excetuando-se as soluções aquosas com menos de 24% de álcool em volume. Então aqui é uma outra característica.
como também não ser líquido e capaz de condições de temperatura e pressão, produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou alterações químicas espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa e persistentemente, dificultando a extinção do fogo. Ser oxidante, definido como substância que pode liberar oxigênio. E aqui tem o entendimento da inflamabilidade. Também pode ser classificado no 4212 como corrosibilidade, primeiro ele vai ter a questão do código, e se uma dessas amostras ou desses resíduos se apresentam nessas situações, apresentam um pH inferior ou igual a 2, ou superior a 12,5, ser líquida, ou quando misturada em peso equivalente de água, produzir líquido, corroer o aço, e dentro das suas características de corrosão. Outro item, reatividade, que segundo a 10007, ela é instável, reage de forma violenta, forma substâncias potencialmente explosivas com a água, gera gases, ser explosivo, como uma substância fabricada para produzir um resultado prático através de explosão ou efeito pirotécnico. Outra característica, toxicidade. E as características envolvidas com a 10007 possuem substâncias, aqueles relativos ou constantes no anexo C, como também possui os contaminantes relativos ou em concentrações superiores determinados no anexo F. Ser constituído por restos de embalagem contaminada ou outros que estão no anexo D e E, resultar de derramamento de produtos fora de especificação ou fora do prazo de validade, ser comprovadamente letal ao homem, possuir substância em concentração comprovadamente letal ao homem ou estudos de resíduos que demonstram aquelas características envolvidas com ratos e outras com coelhos. E os códigos são identificados pelas letras P, U e D e encontra-os no anexo D, E e F. Pode parecer confuso por causa das características envolvidas, mas na prática o importante é o entendimento que o que é um resíduo classe 1 perigoso. E uma outra característica é a patogenicidade. Quando tiver ou se houver suspeita de conter micro-organismos, proteínas virais, ácido ribonucleico, organismos geneticamente modificados, mitocôndrias, toxinas capazes de produzir doenças ao homem, animais ou vegetais. E no caso de resíduos de saúde, eles são classificados de acordo com a BNT 12808. Lembrando que os resíduos gerados nas estações de tratamento de esgoto domésticos e os resíduos sólidos domiciliares, excetuando-se os originados na assistência à saúde de pessoa ou animal, não serão classificados segundo os critérios de patogenicidade, justamente por uma questão técnica de entendimento e de análise de que esses tipos de resíduos eles não se enquadram em patogenicidade. No módulo seguinte, eu vou apresentar esses anexos e você vai ter condição de ver vários tipos de resíduos que se enquadram no anexo A e B, que têm essas características e são típicos com a classificação de classe 1 perigosos. Agora, 422, resíduos classe 2 não perigosos, são justamente aqueles que se enquadram no anexo H. Lembrando que ele pode ser classe 2A não inerte e classe 2B inerte. Nesse slide, estabeleço o conceito do que é o inerte. Resíduo inerte é o que não sofre transformação física, química ou biológica,
mantendo-se inalteradas por longo período de tempo, desprovido de movimento, que não dá sinal de vida, imóvel, inanimado. Então, esses são aqueles resíduos típicos da biodegradabilidade e são os característicos para o anexo A. Perdão, o anexo H. Aqueles que não se enquadram nas classificações de classe 1 ou classe 2 são tidos como classe 2A, não inertes. Os resíduos classe 2A podem ter propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade, solubilidade em água. E os resíduos classe 2B inertes são aqueles que, segundo a 10007, eles não tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados a determinadas concentrações, exceto o aspecto de cor, turbidez, dureza, conforme o anexo G. Então, a questão da classificação está muito relacionada à constituição e característica do resíduo. E a importância que tem os anexos normativos são justamente para auxiliar na identificação do resíduo. Então, lembrando que toda essa parte de análise, definição de constituintes deve ser feita com um método de ensaio. Então, a norma ela traz esse item 5 para ressaltar que as análises deverão ser usadas de acordo com o método, e ela cita esse método, que, na verdade, no caso do método nacional, eles são equivalentes a alguma ABNT específica para análise de resíduo. E você sabe que existem muitas normas da ABNT e que são um método tecnicamente definido e reconhecido como um método formal aplicável para a classificação e determinação de constituintes em resíduos. Fim do módulo 3. Aqui, o que você deve guardar é que a classificação de resíduos deve se levar em conta a constituição e que os anexos eles são referências importantes, pois traz todos informações que já foram reconhecidas por um método de análise. Então, já estão determinados que auxiliam em determinadas classificações e que nos auxilia na definição correta de sua classificação. Você agora deve responder o quiz do módulo 3 e te espero lá no módulo 4.